Olá, vou gravar aqui um shot, primeiro shot sobre 8.112, vai ser um shot bem rapidinho mesmo, é só para pontuar algumas coisas que eu estou em dúvida e que eu espero não esquecer mais, e aí eu acho que pode ser uma sacada também para vocês na hora de fazer a prova. Primeira vez que acho que um shot vai fazer jus ao nome, tanto é que eu estou gravando até assim meio que no improviso, né, fora do local de gravação mesmo, mas é porque é bem rapidinho, é só algumas dicas mesmo sobre a Lei 8.112, tá? Não vai seguir nenhuma ordem, então pode ser que assim que eu for achando outras dicas sobre a lei, eu vou marcando, escrevendo e depois eu gravo, tá? E aí é bom que não fique grande o shot. Beleza, então shot sobre 8.112. Pega a sua lei aí, sua 8.112, e a primeira coisa que nós vamos diferenciar é o seguinte: é diferente recusar a recusa de atualização de dados cadastrais com a recusa de ser submetida à inspeção médica. Por quê? Porque eu sempre erro isso. Espero não errar mais. O que eu erro? Há o tipo de penalidade para cada uma delas, eu confundo. Mas então, para não confundir, primeiro tem que diferenciar. Uma coisa é recusar atualizar dados cadastrais. Outra coisa é recusar ser submetido à inspeção médica. Algo que você tem que fazer quando você toma posse, né? Quando você é nomeado, aliás. Então, recusar atualizar dados cadastrais é advertência. Então, vamos dizer que é uma coisa menos grave. Você recusou atualizar os seus dados cadastrais, você vai ser advertido. Onde que está isso? Artigo 117, inciso 19, mais o artigo 129. O artigo 129 vai falar que o artigo 117, inciso 19, é punível com advertência, tá? Agora, recusar ser submetido à inspeção médica. Isso aí já é mais grave. Pode acarretar uma suspensão de até 15 dias. Onde que está isso? Artigo 130, parágrafo 1º. Tá? Vamos dar uma olhadinha lá, rapidão. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica, determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Então, a pessoa toma uma suspensão. No 5º dia, ela faz a inspeção médica. Cessou a suspensão. Por isso que é até 15 dias. Tá? Então, uma coisa é recusa de atualizar dados cadastrais. Menos grave. Advertência. Outra coisa é recusa de se submeter à inspeção médica, um pouquinho mais grave, suspensão de até 15 dias, ok? Outro ponto, segundo ponto, cancelamento das penalidades é diferente de prescrição da ação disciplinar, porque eu caí numa questão que estava falando de cancelamento das penalidades e eu fiquei assim, gente, tem um negócio de 2 anos, 2 anos é em outro lugar. Por isso que tem que diferenciar isso. Uma coisa é cancelamento das penalidades, a penalidade é cancelada do registro. Outra coisa é prescrição da ação disciplinar, ou seja, passa o tempo que a administração tem para punir o servidor. Uma coisa é a penalidade ser cancelada do registro, cancelamento da penalidade. Outra coisa é o prazo prescreve, ou seja, passa o tempo que a administração teria para penalizar o servidor. O cancelamento das penalidades, os prazos para cancelamento da penalidade são 2. 3 anos no caso de advertência e 5 anos de suspensão. E por que não tem de demissão? Porque o cara foi demitido, então não tem como ser cancelado isso. Então, por isso que vai ser só 2. Pensa nisso. Parece óbvio, mas ajuda. Então, é cancelamento de penalidade. O que pode ser cancelado? Advertência e suspensão. Demissão tem como cancelar? Não, o cara foi mandado embora.
Então, é 3 anos de advertência e 5 anos de suspensão. Onde que está isso? Artigo 131. As penalidades de advertência e suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 anos para advertência e 5 anos de suspensão, de efetivo exercício respectivamente, se o servidor não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. Beleza? E a prescrição de punir pela administração. Quando que o prazo decorre e ela perde essa possibilidade de punir o servidor? Aí sim são 3. Por quê? Porque são 3 tipos de penalidade: advertência, suspensão e demissão. Tá? Onde que tá aí? Né? Demissão, mas assim, ainda tem cassação de aposentadoria, tá? Mas eu chamo de demissão aquelas que são gravíssimas, né? Cassação de aposentadoria, né? Exoneração e etc. Então, vamos lá. Então, são 3. Advertência, suspensão e demissão. A prescrição para advertência é de 180 dias. Para suspensão é 2 anos. E para demissão, 5 anos. Então, o único prazo comum aí é os 5 anos. Tem 5 anos tanto para cancelamento de penalidade quanto para prescrição da ação disciplinar. Só que no cancelamento de penalidade é 5 anos para cancelar o quê? A penalidade de suspensão do registro lá do servidor. Agora, na prescrição prescreve a possibilidade de demitir o servidor. Então, vamos lá. Cancelamento das penalidades. 2. Por quê? Só pode cancelar penalidade de advertência e suspensão. 3 anos cancela a advertência, 5 anos cancela suspensão. Prescrição da ação disciplinar. Aí são 3, porque aí são 3 tipos de penalidade. 180 dias advertência, 2 anos suspensão e 5 anos demissão e etc. Artigo 142 vai falar da prescrição da ação disciplinar. Então, a ação disciplinar prescreverá em 5 anos quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria e destituição de cargo em comissão. Falei exoneração e destituição, gente, desculpa. Então, 5 anos para os gravíssimos: demissão, cassação de aposentadoria e destituição do cargo em comissão, tá? 2 anos quanto à suspensão e 180 dias quanto à advertência. Beleza? Ok. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, cancelamento das penalidades e prescrição da ação disciplinar. Terceiro ponto. Esse terceiro ponto é interessante, que é o seguinte. Nós vamos falar sobre o artigo 13 e o artigo 20. Vamos lá no artigo 13 que vai me ajudar a introduzir esse terceiro ponto. No artigo 13, parágrafo 2º, vai falar o seguinte: em se tratando, que é a parte de posse, em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato de provimento em licenças previstas. Então, eu vou diferenciar essas licenças da posse, que o cara vai tomar posse só depois que for interrompida essas licenças ou impedimentos. O terceiro ponto, então, é para diferenciar esses tipos de licença de impedimento na época da posse com as licenças e afastamentos permitidos durante o estágio probatório, que vai estar lá no artigo 20, parágrafo 4º, tá? Então, vamos lá de novo. Parágrafo 2º. Em se tratando de servidor que esteja na data da publicação do ato de provimento em licença, vou falar, o prazo será contado do término do impedimento. E quais que são? Então, posse após o término do afastamento ou impedimento nos casos: doença na família, serviço militar, capacitação, férias, pós-graduação no país ou programa de treinamento, júri, licença, gestante, adotante, paternidade, tratamento de saúde até 24 meses, acidente ou doença profissional, capacitação, serviço militar. Essas são as licenças.
deslocamento de sede, participação em competição desportiva. Vou repetir a posse. Você está falando muito rápido. Meu filho, isso é um vídeo, pode voltar, parar, tá? Dá certo. Você não está pagando. Então, vamos lá, mas eu vou repetir. Posse após o término do ou afastamento ou impedimento nos casos. Artigo 13, parágrafo 2º. Doença na família, serviço militar, capacitação, férias, pós-graduação no país ou programa de treinamento, júri, licenças, que são gestante, adotante, paternidade, tratamento de saúde até 24 meses, acidente ou doença profissional, capacitação e serviço militar, deslocamento de sede, participação em competição desportiva. Então, a posse só ocorrerá depois que esses casos, após o término desses casos. Então, o cara houve um deslocamento de sede. Assim que ele chegar na nova sede, aí ocorrerá a nova posse. Não será aqueles 30 dias. O cara está de férias. Tá, daqui 15 dias ele foi publicada a posse e tal, aí entrou de férias, tá. Quando assim que terminar as férias dele, aí sim ele tem que tomar posse, certo? Então começa a contar a partir do término desses impedimentos. Em se tratando de servidor que esteja na data da publicação do ato de provimento em licença, o prazo será contado do término do impedimento. Entendido? Então, foi publicado e o cara estava de férias, 15 dias de férias, ponhamos. Após a chegada dele, ao término das férias dele, é que vai ser contado aqueles 30 dias, certo? Beleza. Agora, o artigo 13, parágrafo 2º é diferente do artigo 20, parágrafo 4º, que vai falar o quê? Que vai falar do estágio probatório e que vai falar o seguinte: o servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e afastamentos. Então, o que pode ser concedido ao servidor que estiver em estágio probatório? Só isso aqui, ó. Doença na família. É só você pensar que é um caso muito grave. O cara não vai, assim, fazer nenhuma firula, não. É uma coisa só. Ele não tem jeito. Eu estou em estágio probatório, mas eu preciso agora ter uma licença para tratar desses assuntos aqui, ó. Doença na família, afastamento do cônjuge, serviço militar, lógico, que aí é a soberania do país, né? Digamos assim. Atividade política, por quê? Porque a atividade política faz parte da questão da democracia, então é um dos pilares da República Federativa do Brasil. Então pensa nisso, pensa que atividade política, também e o mandato eletivo, a pessoa não pode ser oprimida por causa de um estágio probatório, senão ela vai estar, a administração estaria cerceando os seus direitos políticos, de democracia e tal, entendeu? Pensa assim, dá uma viajada assim que você vai lembrar de atividade política e mandato eletivo no caso de estágio probatório. Porque estágio probatório, o cara tá lá pianinho, bonitinho, todo dia fascinado da cruz, beija os pés do chefe, durante aquele tempo todo do estágio probatório. Depois, aí dá uma relaxada, mas então durante o estágio probatório ele tem que seguir a cartilha assim, sem desviar. Então tem algumas licenças que vai ser permitidas, então tem que ser licenças muito importantes. E nesse caso vai entrar serviço, atividade política e mandato eletivo. Serviço militar também. Agora, doença na família, afastamento do cônjuge, não tem jeito. Se o cara não puder tratar da mãe dele doente, ele vai ter que pedir exoneração, então. Então, vai ser permitida essa licença para ele, tá? Então, continuando. Então, já falei, doença na família, afastamento do cônjuge, serviço militar, país, pensa lá, atividade política e mandato eletivo, claro, o cara tá lá defendendo a democracia, digamos assim. Estudo ou missão oficial, aí já é uma coisa mais internacional. Servir ao organismo internacional, que é parecido com o que eu falei agora. Participar de curso de formação para outro concurso. Esse aqui é legal, esse aqui é interessante para a gente concurseiro, tá? Agora, observação. O estágio probatório ficará suspenso em 5 casos. Doença na família, afastamento do cônjuge,
atividade política. O cara não ganhou ainda, ele só está lá, né, fazendo sua propaganda política. Então ali vai ficar suspenso. Só se ele ganhar vereador, prefeito, sei lá o quê, aí sim continua correndo o prazo. Então, doença na família, afastamento do cônjuge, atividade política, servir a organismo internacional e participar de curso de formação para outro concurso. Nesses casos, o estágio probatório fica suspenso. Então, vamos lá. Vamos ler aqui para a gente poder arrematar. Parágrafo 4º. Isso aqui fica bem pertinho, né? É estranho. Ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos. Aí vai falar desses que eu falei. Bem assim, afastamentos para participar de curso de formação, decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na administração pública federal. Ele passou para técnico do município. Aí não, tá? Presta atenção nisso aí. Parágrafo 5º. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e afastamentos previstos. Aí vai falar doença na família, acompanhar cônjuge, atividade política e servir ao organismo internacional. Bem assim na hipótese de participação em curso de formação e será retomado a partir do término do impedimento. Então, dá uma pausa e volta a contar. Serviço militar, mandato eletivo, estudo ou missão oficial, o prazo continua correndo. Então, se o cara ficar durante o estágio probatório todo em serviço militar, é lógico que não vai acontecer, mas se acontecer, correu tudo. Beleza? Então, diferenciar. Artigo 13, parágrafo 2º, que são os afastamentos e impedimentos que permitem que a posse seja tomada depois do término desses afastamentos ou impedimentos, e as licenças e afastamentos permitidos durante o estágio probatório. Além disso, só para aproveitar e vamos lá para o artigo 80. 80. As férias somente poderão ser interrompidas, então um parêntese aí nesse terceiro ponto. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para o júri, quem mandou se inscrever, serviço militar ou eleitoral, por necessidade de serviço declarada pela autoridade máxima ou do órgão ou entidade. Então, são 5 casos. Calamidade pública, pensa, lógico que vai interromper suas férias, meu filho, você não vai ficar tirando férias no Ceará enquanto o Ceará fica debaixo d'água, vamos supor, né? Comoção interna, convocação para o júri. Aí pensa, serviço militar e eleitoral é parecido com convocação para o júri, por necessidade de serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Aí, nesse caso, já dá uma... Isso aí vai depender de um motivo aí que a autoridade vai ter que dar para poder tirar você das férias. Mas é só nesses casos. É só o 5º caso que é uma coisa mais em aberto. O resto é só se o mundo estiver acabando ou as convocações. Júri, militar e eleitoral. Beleza? Ok. E o último ponto. Esse também eu erro direto. É bom, mas é ruim, que é as vantagens. Não, as vantagens são ótimas, na hora de fazer a prova é uma bosta. Por quê? Olha lá no artigo 49. Desculpa se você já sabe isso de coisa chateada. Eu não. Então, por isso, o motivo desse resumo e o motivo desse short, porque pode ser que alguém mais tenha dificuldade. Seguinte, no capítulo 2, deixa eu ver aqui, de qual título? Deixa eu ver se eu vou achar agora, né? No meio do short. Título 3. Título 3, dos direitos e vantagens. Capítulo 1, vencimento e remuneração. Capítulo 2, das vantagens. Então, beleza. Capítulo 2, das vantagens. Todas. Tá lá dentro. Dentro dela tá o quê? Indenização, gratificação e adicional. Então, são 3 tipos de vantagens. Indenização, gratificação e adicional. Vamos diferenciar um dos outros? Vamos. Eu não vou falar de cada um assim especificamente. Eu quero só a
separação de cada grupo. Por quê? Geralmente é isso que cai. São indenizações, gratificação, Então é isso que mais confunde. Eles nem entram tanto especificamente, não. Ou eventuais coisas, se eu achar alguma coisa interessante que vale a pena voltar e gravar, a gente grava. Mas por enquanto, a princípio, vamos diferenciar esses 3 tipos de vantagem. Indenização. Então, quais são as indenizações? Ajuda de custo, diárias, transporte, auxílio moradia. Então, ajuda de custo, diárias, transporte, auxílio moradia. Ou seja, são coisas que são pagas para o servidor para o exercício das funções. Então, indenização, pensa, eu estou te indenizando, ou seja, você teve um custo e agora eu estou te reembolsando, digamos assim. Você teve um gasto para exercer essa função e agora eu estou te reembolsando, te indenizando. Então, é ajuda de custo, diária, transporte, auxílio moradia. Beleza. 2. Gratificações adicionais. Aí vai vir juntinho. Quais são as gratificações adicionais? Aí são os plus, né? Retribuição pelo exercício da função de confiança, gratificação natalina, insalubridade, periculosidade e penosidade, serviço extraordinário, adicional noturno, adicional férias, outros, é o que está lá na lei, e gratificação por encargo em curso ou concurso. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retribuição pelo exercício da função de confiança, tranquilo, uma gratificação. Gratificação natalina, o próprio nome já diz. Insalubridade, periculosidade e penosidade. Então, são pagas para o servidor pelo exercício pelo exercício das suas funções. Então, uma remuneração, essas gratificações adicionais. Serviço extraordinário, adicional noturno, adicional férias. Quem estiver estudando para Direito do Trabalho, né, TRT, já fica tranquilo, porque olha só, insalubridade, periculosidade, penosidade, serviço extraordinário, adicional noturno, adicional de férias. Esse grupinho já sabe que vai ser remuneração, que vai ser gratificação, que vai ser um adicional. Então, beleza. Outros, em aberto, e gratificação por encargo em curso ou concurso. Isso é o artigo 49. Feita essa listagem do que é indenização, que são coisas que são pagas para o servidor para a execução, para o exercício das funções, diferente de gratificações adicionais que são pagas pelo exercício das suas funções, feita essa listagem, vão diferenciar dos benefícios da Seguridade Social, que eu erro muito, direto. Então, ó, lá na Seguridade Social, eu não pus o artigo aqui, então, ó, das vantagens do artigo 49, Seguridade Social é o finalzinho, tá? E aqui, ó, título 6, capítulo 1, a partir do artigo 183. Aí vai falar artigo 185, vai falar as coisas são. Vou falar basicamente do artigo 185. Deixa eu pôr aqui. Então, Seguridade Social. Quais que são os benefícios? Vou esperar a moto passar. Passou. 1. Então, são os benefícios pagos para o servidor. Para o servidor. Tem que tomar cuidado com isso. Aposentadoria, auxílio natalidade, salário família, licença para tratamento de saúde, licença gestante, adotante e paternidade, licença acidente de serviço, assistência à saúde e condições de trabalho. Beleza, então são coisas que são pagas para o servidor, para ele, para o cara, direto. Aposentadoria, auxílio natalidade, salário família, licença para tratamento de saúde, licença gestante, adotante e paternidade, licença acidente de serviço, assistência à saúde e condições de trabalho. Agora, o segundo ponto desses benefícios são os benefícios pagos para o dependente, ou seja, não tem mais o servidor, é pago para o dependente.
Pensão vitalícia ou temporária, é o sol que saiu aqui, aí deu uma claridade aqui. Deve ter assustado, né? Mas vamos lá. Então, é pensão vitalícia temporária, auxílio funeral. Gente, auxílio funeral vai ser pago para quem? O dependente. Não vai ser para o servidor, porque quem morreu? O servidor, né? Auxílio reclusão. Auxílio reclusão é pago para o dependente. Por quê? Quem que está preso? O servidor, né? E assistência à saúde. Ai, meu. E assistência à saúde, tá? Se a gente observar, só assistência à saúde é que vai ser comum nos dois, para o servidor e para o dependente. Então, pensão, se em cima eu tenho aposentadoria, embaixo eu tenho dependente, eu tenho pensão. Se em cima eu tenho aposentadoria para o servidor, para o dependente eu tenho pensão. Auxílio funeral, auxílio reclusão, assistência à saúde. Por quê? Porque na hora da prova eu fico pensando assim, não tem auxílio reclusão, tem, não pode esquecer, tá? E assistência à saúde tem para os dois, ok? Para os dois, não pode esquecer. Então, ó, vantagens, é só um paralelo aí, ó, vantagens, eu tenho indenizações, que é pagas para o exercício da função, e gratificações adicionais, que é paga ao servidor pelo exercício das funções, beleza? Se você lembrar que a ajuda de custo, diária, transporte, auxílio moradia, nada além disso é indenização, o resto, os adicionais, o resto é adicional. E aí, do outro lado, tem os benefícios da Seguridade Social, a partir do artigo 185. E aí eu não posso esquecer. Por quê? Eu já vi questão perguntando assim, ó, quais os benefícios que o servidor tem, de acordo com a Lei 8.112, que é comum para o trabalhador seletista, CLT, de acordo com o artigo 7º da Constituição. Então tem que tomar cuidado. E aí põe um negócio que está no artigo 7º que não está aqui, tá? Gratificação, que tem lá e não tem aqui, então tem que tomar cuidado. Então tem que gravar isso aqui, tá? 8.112 tem que gravar, não tem jeito, tá? E ficar atento a esses pontos. Então nós fizemos aqui, nesse shot, curtíssimo, que não virou shot, mas já era, né? 4 diferenciações, beleza? Recusa de atualizar dados cadastrais. É advertência. É diferente de recusa de submeter a inspeção médica, suspensão de até 15 dias. Cancelamento das penalidades é 3 anos para advertência e 5 anos para suspensão, que é diferente da prescrição da ação disciplinar, que prescreve a administração dar uma advertência, né, diante de uma penalidade cabível para advertência, em 180 dias. Prescreve a administração dar uma suspensão em 2 anos. Prescreve a administração demitir, cassar, né, a aposentadoria em 5 anos. Também fizemos o paralelo dos afastamentos e impedimentos no caso de posse e das licenças e afastamentos no caso de estágio probatório. E ainda fizemos a questão da interrupção das férias. E agora fechamos com as vantagens, indenizações e gratificações adicionais, paralelo com os benefícios da Seguridade Social. Por enquanto é isso. 8.112 tem muito assunto ainda. Então, mas à medida que eu for anotando essas coisas nas minhas leituras e nas minhas dificuldades, eu vou mandando para vocês. Beleza? Um abraço e espero que no imprevisto tenha dado certo. Aumenta o volume aí que acho que a voz sai. Um abraço e até mais.